diferente. Eu convido neste momento a nossa irmã Cindy. É uma irmã que tem sido usada e abençoada por Deus. E neste momento ela estará dando o seu testemunho, contando um pouquinho para a gente. Amém. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Boa noite. Meu nome é Cindy Alana, para aqueles que não me conhecem. E eu estaria aqui hoje contando como eu cheguei até Jesus e como eu cheguei à Igreja Batista Monte das Oliveiras. E contando principalmente as maravilhas do Senhor Jesus na minha vida. Tudo começou no dia 9 de fevereiro de 2016, quando eu e os meus pais... Desculpa. Quando eu e os meus pais decidimos ir a uma lagoa que fica na linha verde. Chegando lá, não podíamos mais entrar porque já havia atingido o número máximo de pessoas. E tivemos que ir para uma outra praia. Meu pai decidiu ir para uma outra praia. E eu já estava reclamando, como sempre, porque eu era uma pessoa muito ingrata. Reclamava de tudo. E eu falei, claro, tudo dá errado. E fomos, então, a essa praia. Chegamos em uma praia chamada Portal de Sauípe. Chegando lá, era uma praia aparentemente deserta, ou seja, tinha poucas pessoas. E era ideal, porque nós tínhamos levado tudo e decidimos ficar lá então. Eram os meus pais e minha avó materna que estava comigo. Os meus pais entraram no mar, eu entrei com eles. A minha avó materna também. Nós nos divertimos, brincamos. E os meus pais decidiram voltar para onde estavam as nossas coisas. E eu fiquei com minha avó materna. Ela ficou um pouco comigo. E ela falou, filha, vamos voltar, vamos para onde seus pais estão. E eu disse, não, vó, tem tanto tempo que eu não venho na praia, tem tanto tempo que eu não estou no mar. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Foi só o tempo dela retornar para onde os meus pais estavam. E uma onda, do nada, me arrastou. Eu estava na pocinha, porque eu não gosto de ficar em locais muito fundos, eu não gosto. E eu não enxergo de longe também, então eu estava sem óculos. E uma onda me arrastou. Eu só tive o tempo de olhar para trás e chamar, pai, socorro. E meu pai me olhou e saiu correndo na direção do mar. Ele tentava entrar no mar para me buscar e não conseguia entrar no mar de forma alguma. E eu fui arrastada pela onda e eu era sugada para baixo. E eu não conseguia respirar muitas vezes. E eu, naquele momento, lutando pela minha vida, fui jogada 2 vezes contra os corais. Me machuquei muito. E eu sempre digo que eu tinha uma sementinha de mostarda no meu coração. A fé é do tamanho de uma sementinha de mostarda. E naquele momento eu disse, Deus, não me leva agora. Eu tenho um futuro pela frente e eu não tinha ideia de que futuro era esse. Mas vocês podem imaginar que futuro é esse. E no mesmo momento, uma onda me retornou. Eu fui jogada novamente contra os corais. E veio uma voz na minha mente dizendo, coloca a mão sobre a cabeça, senão você pode desmaiar. E eu coloquei. E assim aconteceu, não desmaiei. E eu escutei o meu pai dizendo, eu acho que ele me enxergou. Ele falou, filha, segura nos corais, segura nos corais. E eu segurei nos corais. E meu pai viu a minha mão, ele não tinha ideia se eu estava viva. A minha mãe conta que ela só clamava a Deus pedindo para que retornasse o meu corpo, porque eles não tinham mais ideia se eu estava viva. Era de 15 a 10 minutos que eu fiquei desaparecida no mar. Então, quando meu pai viu a minha mão, ele me puxou, eu estava viva. Bem machucada, mas graças a Deus viva. Bem assustada, não tinha ideia do que estava acontecendo ali, do que tinha acontecido, aquele acidente. Fomos embora imediatamente, porque foi um baque para todo mundo, né?
A gente nem conseguiu mais ficar na praia. Fomos embora. Eu lembro que o meu pai, ele ficou em choque, não conseguia falar nada o dia todo, minha mãe também. Todo mundo ligando, preocupado. E o problema em si não foi o acidente na praia. O problema em si foi o depois. A minha mente, o meu organismo não aceitou bem aquele acidente. Foi um trauma para mim. Eu não dormia mais, eu tinha que tomar calmante para dormir. Eu escutava o som do mar, eu sentia o cheiro da água, eu sentia o gosto da água. Eu fui para a psicóloga. Minha mãe sempre dizia: filha, vou te apresentar um médico que vai conversar com você. E os médicos sempre diziam: você não é uma menina de fé? Apesar de não ser aquela fé do tamanho do mundo, mas eu sempre acreditei em Deus. Sempre acreditei em Deus. E os médicos conversavam comigo, mudava alguma coisa, mas não era, sabe? Não convencia o meu coração. Eu comecei a ter alergia e eu nunca tive alergia a nada. Sentia alergia a camarão, a abacaxi, a amendoim. Há muitas coisas que eu nunca tive alergia. E eu sentia tudo que uma pessoa tem alergia sente. Eu tinha todas as reações de uma pessoa alérgica. Eu sentia fobia ao entrar no ônibus, eu sentia fobia ao entrar em locais fechados, em elevadores, medo de tudo. Foi então que, conversando com o meu professor, contando para ele que minhas notas na escola estavam baixando demais, eu sempre fui uma boa aluna, sempre me dediquei muito. E eu conversando com o meu professor de matemática, era o meu único professor cristão, ele falou para mim: Cindy, você tem um bom coração. E aquilo sempre me impactava muito, porque eu não entendia porque ele falava isso para mim. E então, eu falei para ele: olha, professor, eu tenho muita vontade, mas muita mesmo, de ler a Bíblia, de entender a Bíblia. E no mesmo momento, tinha uma pessoa atrás de mim, chamada Larissa. E ela estava segurando uma Bíblia na mão. E ela fez aquela perguntinha para mim que eu sempre digo que mudou minha vida: você quer estudar comigo a Bíblia no intervalo? E eu fiz assim, chocada, né? Porque quem é que olha para uma pessoa e fala: você quer estudar a Bíblia comigo no intervalo? E eu falei: sim. E tinha uma amiga do meu lado, eu perguntei: você quer ir comigo? E ela: não. E eu sempre digo que naquele momento era o meu sim para Deus. Era o meu chamado naquele momento. Não que ela não vá um dia, porque ela vai. Mas era Deus me chamando naquele momento. Então, eu fui com ela. E ela me apresentou uma das coisas mais maravilhosas que alguém pode apresentar para outra pessoa: a oração. Ela pegou minha mão e orou e falou: Pai, que eu não fale por mim mesma, mas que o Teu Espírito Santo fale neste momento. E a gente começou a estudar. E aquilo, eu não sei explicar, mas aquilo mudava algo dentro de mim. Tudo, todos os traumas, todos os medos, todas as fobias, todas as doenças. E a cada estudo era cura atrás de cura. Quebrantamento atrás de quebrantamento. Mudança de mentalidade, tudo. E então, ela me trouxe uma cantata aqui da Igreja Batista Monte das Oliveiras. No dia 4 de dezembro de 2016, inclusive fez 2 anos. E eu lembro que eu estava sentadinha ali, no mesmo lugar que eu sempre sento normalmente. E ela estava apresentando. E quando ela desceu daqui, do altar, ela foi lá onde eu estava e me abraçou muito forte, começou a orar. E eu senti o amor de Deus tão forte sobre mim. Eu não pude resistir a esse amor. Não dava mais, não tinha como. Não tinha como eu dizer não para Deus. Eu senti o amor dele tão forte sobre mim e não tinha mais como. E aí o Eberson perguntou para mim assim: você já aceitou Jesus? E eu falei: não. Aí ele: você quer aceitar Jesus? E eu: quero. E eu me levantei, vim aqui na frente, a missionária Yara, que orou pela minha vida, lembro como hoje. E eu senti um amor de Deus tão forte sobre mim, tão forte sobre mim, tão forte sobre mim. Aquela presença, e eu falei para Deus: eu nunca mais quero sair dessa presença. Eu nunca mais quero visitar outros locais que o Senhor não esteja.
presente, que eu não sinta a tua presença. E eu fui para minha casa. E quando eu cheguei no meu quarto, eu senti que eu precisava falar com Jesus pela primeira vez, sabe? Assim, conversar de igual para igual. Ah, eu te aceitei, Jesus. Eu não sei o que será daqui para frente. Mas eu me rendo. Faça o que o Senhor quiser de mim.